Assim, a gente já aprende a viver sob pressão e isso faz com que a gente não pare. A primeira coisa que você precisa ter é família. Porque quando você tem família, a pressão vai fazer você sair do lugar. A pressão vai intensificar e quanto mais pressão, mais resultado. Chegou! Tá no ar. Toque dos reinantes, sobe o nível. Acelera a visão e decisão. Aqui é só quem lidera. Toque dos reinantes é agora. Toque dos reinantes. E aí, olha, seguinte, hoje vai acontecer a edição número 2 do Reinante Talks. E a gente vai trazer convidados muito especiais aqui hoje, que são governantes, que governam sua própria vida e tocam terror nessa terra. E cada Reinante Talks que a gente fizer vai trazer um convidado especial para eles poderem compartilhar suas experiências, seus negócios, o que eles estão fazendo, qual é o diferencial, o que eles enxergam do mercado para o futuro, para você poder aprender e ir para o próximo nível. E você pode ser um dos convidados a sentar aqui. É isso mesmo. É só se tornar um reinante, é só governar, reinar, transbordar. É esse o caminho que esses dois fizeram. E vou te falar, viu? De forma extraordinária. Um crescimento daqueles, né? É isso aí. Então nós vamos sentar aqui e vamos chamar para cá essas duas pessoas brabíssimas. Já faz ao vivo aqui, vamos lá. Jerusa Laurine de Jesus, casada, mãe, empresária, mentora de posicionamento digital. E Fernando de Jesus, gestor de segurança privada, eletrotécnico e empresário. Então, chega para cá. Bora! Dois empresários, casados, pais e reinantes. É isso aí. Né? Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao Reinante Talks. Reinantes. Aí sim. Firme? Firme. Vamos embora. Vamos lá. Sentem-se, fiquem à vontade. Precisar de qualquer coisa aí, tá aí o pessoal da nossa equipe, tem a Karina, o Jefinho, só para vocês saberem, conhecerem também o por trás dos bastidores aqui. Nós temos uma equipe braba que está sempre junto com a gente, né, ajudando a fazer essa qualidade de vídeo e essa qualidade de conteúdo que vocês estão recebendo. Vamos lá, Jerusa e Fernando. Eu quase troquei o nome de vocês há minutos atrás, né? Mas vamos lá, Jerusa e Fernando. Primeiro se apresente aí para o público, fale diretamente ali na câmera para o público te conhecer. Quem é a Jerusa, depois quem é o Fernando. Conte um pouco sobre vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jerusa, sou mãe, casada com Fernanda. Já vamos fazer aí uma jornada de 9 anos de casados. Temos 2 filhos maravilhosos. Estou empresária, temos um trabalho com mentorados de posicionamento digital. Nós temos também algumas empresas. Estamos aqui, reinando, né, juntamente com Pedro e Erasmo, essa jornada maravilhosa. Eu sou o Fernando, também estou empresário, pai do João Miguel, da Maria Fernanda, casado com essa linda princesa que está aqui do meu lado. E hoje a gente está num ecossistema brabo, evoluindo cada dia mais e aprendendo muito com vocês. Cara, que top, né? Correndo o risco de ter uma vida extraordinária. É esse o risco que você corre quando entra em um ecossistema que tem na sua natureza desenvolver pessoas. O nosso trabalho é fazer o seguinte, é pegar pessoas que não acreditam nelas, mas que a gente consegue enxergar a capacidade geradora de riqueza que elas têm. E potencializar, não é sobre você trabalhar a sua emoção, não é sobre você trabalhar sobre... Sabe aquela parte do desenvolvimento que muita gente trabalha, que é a tal da autoajuda? Que tudo bem, funciona. Só que é o seguinte, aqui nós trabalhamos com a parte não é motivacional, é ativacional. É sobre ativar a Jerusa que estava aí dentro que você nem conhecia, o Fernando que estava aí dentro que você nem conhecia. E aí eu lembro bem de vocês chegando na plataforma, se desafiando, entrando em uma mentoria, primeira mentoria deles, né, naquela dúvida, naquela loucura toda. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse começo. Aquele friozinho na barriga, como é que foi esse negócio de acessar o ecossistema, de acessar uma mentoria, de acessar novas pessoas? Como é que foi esse início da caminhada? E o mais importante, antes de vocês falarem sobre isso, é também puxar quem eram vocês antes e o que vocês começaram a evoluir durante esse processo. Quando a gente chegou na mentoria, eu falei com a Jerusa, a gente vai assistir só para conhecer, a gente não vai levantar. E aí, quando começou aquela aula daquele dia, quando ela eu subi nem chamei. Quando ela me viu, já subi e olhei para ela e falou: "Tu é doido?" E aí ela veio. E tipo assim, foi a melhor
decisão que a gente tomou na nossa vida. E ela falou ainda pra nós aquele dia, falou que você normalmente era o cara que era mais cético, né? O cara que segurava. Conta isso aí. Eu era o cara que... Eu falei, ó, a gente vai nessa... Qual foi aquela aula daquele dia? Clube de Negócios. Clube de Negócios. O primeiro que a gente veio foi o A Clube de gente Negócios. vai, mas você fica esperto que eles vão querer vender alguma coisa para nós. Foi o que eu falei. Você cuida, não vai ficar A gente não ouvindo vai na muita emoção. coisa. Só porque naquele dia, tudo que vocês falaram ali fez tanto sentido e o que a gente procurava. Que a gente já acompanhava o Pablo e eu falava, o que eu falava para ela, a nossa dificuldade é você acompanhar alguém de longe, porque a frequência não é a mesma. E aí, o que acontece? Quando eu entrei aqui, aí eu falei, vamos embora. E aí eu subi, ela veio também, passando pelo corredor da felicidade, e sem volta. Para você, espectador que está assistindo o Reinante Talks aqui atrás a gente tem um corredor que dá direto à sala VIP ali que a gente tem. E eles passaram por esse corredor que pouquíssimas pessoas têm a coragem de tomar uma decisão para poder acessar isso aqui. Mas me conta um pouco mais. E aí, vocês, quem que eram vocês antes? Tipo, o que vocês faziam? O que motivou vocês, além de... Fazia sentido, beleza. Fez sentido vocês entrarem e estar aqui. Mas o que realmente pegava em vocês que vocês queriam mudar e transformar na vida de vocês? Pedro, quando nós entramos na mentoria, nós tínhamos acabado de passar por uma turbulência muito grande na nossa vida profissional. Então, nós vimos de uma falência mesmo, assim, a gente quebrou, nossa empresa tinha quebrado, tínhamos um projeto de ir para os Estados Unidos que deu totalmente errado. Eu não sei nem se eu contei para vocês isso. Contou. Nós tínhamos um projeto, estava tudo encaminhado, deu tudo errado, quebramos, tínhamos levado alguns processos trabalhistas, então, desencadeou um caos assim, na nossa vida. Então, a gente estava num momento bem perdido no sentido do que a gente vai fazer agora para se levantar novamente, se reposicionar no mercado. Eu tinha passado por problemas de ansiedade, crise de ansiedade e tudo. E eu estava no digital já há 8 anos, há 7 anos. E o Fernando tinha dificuldade de aceitar o digital também, entende? Porque para ele, você está perdendo tempo aí nesse digital. Por que você está ficando aí, insistindo nisso? Então, assim, nós estávamos realmente assim, cada um para um lado, com um problemão para resolver na empresa que a gente não sabia para onde ir. Era a nossa vaquinha de ouro, que era da onde saía todo o nosso sustento praticamente. E quando eu conheci a plataforma, foi por conta de um workshop que teve aqui sobre finanças. E era exatamente a dor que nós estávamos vivendo no momento, de organizar a nossa vida financeira para recomeçar a empresa novamente, que tinha capengado mesmo, literalmente. Então, eu vim nesse workshop, daí, a partir disso, a gente conheceu o Clube de Negócios. Então, nós estávamos buscando uma solução para a nossa empresa. Esse era o nosso objetivo. Vamos lá, porque lá nós vamos ter um direcionamento de como que nós vamos reestruturar nosso trabalho, porque, assim, temos família, nós não podemos, assim, simplesmente parar. E aí, o rolê é muito maior do que só uma estruturação financeira, né? Então, assim, eu falo para o Fernando que ele tem que contar isso, porque isso aqui não aconteceria. O Fernando está aqui sentado falando em um talks, isso era uma coisa impossível, porque ele era totalmente travado de comunicação. E eu também, assim, a gente acabou de fazer um evento presencial com mulheres, era um sonho, mas que eu não acreditava que eu poderia fazer isso em algum momento. E que evento, hein? Entendeu? E, assim, isso aconteceu, assim, de uma forma extraordinária. E é o que o Erasmo falou, ver potenciais em nós que nós não enxergávamos. E o que faz, é o que tu postou ontem, e eu falei que o desafio, ele acelera o resultado, entendeu? E que, tipo assim, vocês desafiando a gente o tempo todo. E esse desafio é o que faz a gente prosperar, sair da bolha e ir para frente. E para quem não sabe, a Jerusa, o Fernando, são nossos mentorados, andam junto com a gente, e esse é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Desafios. É tirar a pessoa daquela zona de conforto, que na verdade não tem conforto nenhum. Conforto mesmo era se você tivesse lá um jatinho à disposição, se tivesse liberdade financeira, geográfica nas emoções, se tivesse tudo ok, sem a tal da ansiedade, sem a tal da depressão ou daqueles sentimento ruim de fracasso. A maioria das pessoas se acomodam, elas se sentem confortáveis e se acostumam com o ambiente, mesmo ele não sendo um ambiente próspero, mesmo não sendo um ambiente de crescimento. Por que é importante andar em um ecossistema onde você tem um estilo de vida de desafios? Porque é impossível você não crescer. Se você se desafiar, se você de fato não desistir,
a caminhada vai te levar para o próximo nível. Não tem como. Para você que está assistindo aí, faz o teste, começa a se desafiar. Agora eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre desafios. Como é que foi para vocês acessarem um ambiente novo? Porque você imagina, ambiente de mentoria, nem sabia o que era. O Fernando, quando acessou, não sabia disso. Virou para Jerusa e falou, toma cuidado, eles vão querer te vender alguma coisa. Mas foi o primeiro a subir no palco. E foi o melhor investimento. Isso eu falo com todas as letras. O melhor investimento que a gente fez na vida até hoje. Quando a gente... Nem sei se eu posso falar aqui. Quando a gente saiu daqui, a Jerusa falou assim, a gente acabou de comprar uma casa. Entendeu? E eu falei... Só vamos. E tipo assim, e dia após dia está se pagando a mentalidade, porque geralmente o povo pensa o seguinte, eu vou entrar e vou sair rico. Mas a riqueza está aqui, ó. A mentalidade que a gente está tendo, que a gente está transformando, não tem dinheiro que paga. Primeiro, uma coisa que você pegou legal aqui. Teve duas coisas, na verdade, que eu quero reforçar aqui para o pessoal de casa que está assistindo. Uma, você falou, que a Jerusa falou, não tinha como parar porque a gente tinha família. Uma das coisas que ela passou aqui estava embutido numa frase e vocês nem pegaram em casa, mas quero que vocês anotem isso. Quando você quer prosperar de verdade na vida, a primeira coisa que você precisa ter é família. Porque quando você tem família, a pressão vai fazer você sair do lugar. A pressão vai intensificar e quanto mais pressão, mais resultado. E ela falou isso aqui. A gente tinha família, não tinha como desistir, logo tinha que colocar pressão. O outro é o investimento que vocês fizeram. Investimos aqui, foi um dos melhores investimentos que fizemos, porque estava na onde? Na mentalidade. A principal riqueza vem de onde? Da mente. Depois vem dos negócios. Porque a mentalidade, ele muda o resultado na sua casa, muda o resultado nos seus negócios, ele muda o resultado dos seus hábitos, Sim. que hábitos é uma das coisas que se você não mudar, não tem como prosperar sem novos hábitos. Tem hábitos de rico, tem hábitos de pobre. Eu tenho até uma palestra que a gente vai fazer aqui chamado Hábitos de Rico e Hábitos de Pobre para ajudar as pessoas nessa mudança de mentalidade. Mas aí você também falou das partes financeiras, né? Você falou, foi se pagando e tal, mas eu queria entender um pouquinho. Você me contou esses dias para trás sobre ter fechado um negócio de 120 mil reais, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse negócio de fazer negócios dentro do ecossistema? A gente, na Rota da Prosperidade, aquela de Rio Verde, Goiânia, aí a Jerusa me falou, vamos? Isso é interessante porque, assim, era uma das dores das minhas dores com relação à nossa relação com negócios, é porque o Fernando ele tinha dificuldade de negociar com outras pessoas, de comunicar, de fechar negócios, entende? Até contei isso para o Erasmo, né? Que a gente teve uma situação que a gente perdeu... Foi para o Pedro. Que a gente perdeu um negócio por conta da dificuldade de negociar. E aí eu falava assim, a gente vai conseguir romper isso. E aí ele entrou nesse... Aí, naquela viagem, aí a Jerusa falou assim, vai de coração aberto, vamos de coração aberto, porque não é o dinheiro. Os negócios que a gente vai fazer, que vai reverter, vai se pagar. E aí, naquele dia, em Goiânia, quando eu cheguei no restaurante, aí eu já estou o seguinte, eu chego no restaurante e falo para a Jerusa, cata teu rumo. Entendeu? Que a gente aprendeu, não adianta eu sentar do lado da pessoa que eu estou todo dia, que no momento não vai dar ROI. E aí o que acontece? Ela já procurou o pessoal dela, sentou do lado de alguém, e eu sentei do lado do empresário de Goiânia. E naquela janta, a gente fechou o negócio na hora. Que ele falou do negócio dele, eu conectei com minha irmã, ela falou, é isso que eu estou querendo. Amanhã pede para ele me ligar. E aí ele fechou um negócio de 120 mil. 120 mil, ou seja, ele pagou a viagem, pagou o almoço, pagou a janta e tá para surgir outro negócio entre eu e o empresário. Uma possível parceria. E aí se concretiza uma coisa que o Pablo me falava, mas eu não entendia. Os negócios que você ainda não fez são exatamente as pessoas que você ainda não conectou. Quando você se dispôs a sair de Brasília, nos acompanhar em Rio Verde, nos acompanhar em Goiânia, o que aconteceu? Você se conectou com um novo ambiente. E aí você se conectou com uma nova pessoa. Surgiu uma nova ideia. E aí vem o quê? Uma nova ação que gerou o quê? Um resultado. Eu estou falando de dinheiro no bolso. É isso. Eu estou falando de você tomar coragem de sair do seu meio, de sair da sua zona de conforto e acessar algo que, se você olhasse isso há quantos meses, 5, 6 meses atrás, era possível? Era impossível. E hoje eu estava em uma outra reunião de negócios também aqui dentro do ecossistema, com uma outra mentorada que ela veio de Goiânia, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Nós fizemos uma reunião sem nenhuma pretensão
e saímos lá com um possível negócio já quase fechado. E ela falou, Jerusa, eu não acredito que isso está acontecendo, porque eu já estou pedindo uma sócia nesse projeto há tanto tempo, mas eu nunca imaginei que seria você, eu não te conhecia. E se eu não estivesse no ecossistema, talvez eu nunca conheceria você. E aí a gente conversando sobre isso, é interessante como que a pressão que a gente recebe aqui nos impulsiona e partiu de um desafio da mentoria, que nós estamos desafiados todos os dias. Então, tem um desafio aqui, você tem que conectar com as pessoas. Por mais que você tenha dificuldade, você vai precisar conectar com as pessoas. E nessas conexões estão surgindo novos negócios, novas ideias de negócio. E hoje eu já estou com 3 negócios, nós estamos, né, com 3 novas empresas surgindo que não estavam nos nossos planos, assim, nem de longe. Nem assim, de né? longe. Nem de longe. Sim, e o importante, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu tinha aquela bolha, aquela mente fechada da minha empresa. Meu negócio é esse, é esse, é esse. É o que você fala, não colocar amor em empresa e negócio. Né? E aí a minha visão era só aquela. Então, andando com vocês, a gente está aprendendo que, às vezes, eu faço uma conexão do Pedro com o Erasmo, gera negócio para eles, e o Pedro fica com aquela sensação de que me deve algo, e lá na frente eu vou usufruir Vai ser retribuído. Vou ser retribuído, entendeu? E isso a gente aprende de quê? Andando com pessoas que têm a frequência elevada. Esse ponto que você pegou é muito importante, porque existem vários negócios dentro de um próprio negócio, né? Então, você quando expande a mente, igual vocês começaram a expandir já, estão nesse processo, já tem o quê? 6 meses, mais ou menos? 6 meses. 6 meses. Vocês estão nesse processo? Você expande a mente, automaticamente vocês começam a ver muitos negócios de outras pessoas. Quando você aprende sobre múltiplos negócios, a sua mente ela começa a olhar o seu negócio e falar, cara, mas tem um negócio dentro do meu negócio que eu nem sabia. Dentro disso aqui eu posso alugar isso, eu posso criar isso, eu posso vender isso, eu posso importar da China isso, eu posso vender uma coisa de outra pessoa e receber uma comissão sobre a venda de outra coisa. Então você para de se limitar. E aí que é uma das coisas que eu achei muito importante, você que está de casa entender, é que quem limita a sua mente é você. Quem bota limite na sua mente sempre é você. Você coloca, desde pequeno, criaram crenças, a caixinha de crenças. No dia que você destrói essa caixa de crenças, você começa a ver que o limite estava sempre em você e no ambiente que você está. Porque quando você quebra isso, o Erasmo veio do serviço público, né? Ele era servidor público durante muitos anos, quebrou essa caixinha de crença e o mundo ficou pequeno, mais de 10 empresas, mais de 10 negócios. Eu tenho sócios agora em vários ramos também, que eu era só de um negócio, que era um negócio familiar, também era minha caixa de crenças. Vocês também tinham a caixa de crença de vocês, que bloqueava vocês de crescer. Quando a gente tomou uma decisão, igual eu tive, método IP, vocês vieram no clube de negócio, o meu foi no método IP. Quebrei isso, eu expandi ao ponto de falar, cara, eu posso ter múltiplos negócios. Ontem, eu fechei mais 2 sócios novos que são mentorados nossos aqui também, no mercado imobiliário. Compramos 2 apartamentos, né, um com cada sócio desses, em São Paulo. Eu descobri um negócio junto com o Bacan, que é um dos nossos sócios, um imóvel de 42% de deságio. Vocês tinham que entrar nesse negócio ainda. Eu tenho mais uma. Eu também estou aberta a todos os negócios para a gente analisar. É isso aí. Aí o que eu fiz? 42% de deságio. E aí a gente fez a estruturação lá e colocou eles no negócio. Para quê? Para daqui a um ano a gente vender esse imóvel e lucrar em cima da venda desse imóvel. Então, cara, é esses negócios que tem muita gente que fala assim, cara, mas eu nem tenho essas oportunidades. É porque eu também não tinha há 2 anos e 4 meses atrás, e vocês há 6 meses atrás. Não tinha nada disso na minha vida. Esse último IP, tem o Daniel, que é mentorado, virou mentorado, tem o Gustavo Leal. A gente já está sentando e conversando de negócios grandes, entendeu? Hoje mesmo eu estava aqui, o Gustavo mandou mensagem para mim. 2026 promete. 2026 promete e antes da gente entrar aqui, a gente entrava ano, nós estávamos até falando isso, vindo no carro para cá, começava o ano e terminava o ano sem nem pensar o que ia fazer em 2026. Ou seja, 2026 para nós já começou. Não é que 2025 foi bom, foi ótimo. A gente evoluiu 10 em 1. Isso aqui a gente tem certeza que evoluiu 10 em 1 e 2026 já está projetado. Igual eu estava conversando com o Leal, eu falei, Leal, o nosso 2026 já começou. Ele falou, Fernando, tem negócio bom para nós e a gente vai entrar com 2 pés na porta. Só para pegar o gancho das Havaianas, vai entrar com o pé direito na porta. Por favor.
Boa. Aqui não Boa. dá. Quem é reinante vai pegar os gatilhos na hora e pegar vai na hora, utilizar. Não pé tem direito como. na porta. E assim, o Erasmo perguntou sobre pressão e eu conversando com a Day ontem sobre isso. Normalmente, na nossa vida, como que funciona? Você passa por uma pressão e aí você reclama com o seu amigo e ele tipo, meio que te acomoda na pressão. Ah, é assim mesmo, eu também estou assim. Só que aqui, no nosso ecossistema, eu não posso nem reclamar, a gente não tem essa opção. Então, quando você começa a sofrer, você fala assim, para quem que eu vou reclamar? Não, se eu falar com a fulana, ela vai falar assim, acorda, meu filho, ó, é pressão, pressão. Se eu for falar com o Erasmo, com o Pedro, então, eu nem vou, porque eu já sei que eu vou levar lapada. Então, assim, a gente já aprende a viver sob pressão e isso faz com que a gente não pare. E assim, deu um problema? Tá bom, deu um problema, como o Erasmo falou assim, é o boleto? Continua, o boleto ele vai continuar e você vai parar por causa dele? Não, não vai, então segue a vida. E a gente tem visto o quanto isso tem feito resultado na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal como familiar, porque assim, a gente está passando isso dentro de casa, passando isso para os nossos filhos. Foi tão legal esses dias, a minha filha queria correr com o Fernando, e ele falou assim, não, você é muito pequena, você tem 4 anos, é muito longo. Então, você vai ficar muito cansada. Ela falou assim, não, pai, mas se eu me cansar, a dor é só aqui, ó. Eu vi. Agora você... Acho que eu vi o vídeo. Que loucura isso, Ela entendeu? Então, assim, essa pressão, essa energia, a gente não é só sobre dinheiro, né? Não é dinheiro pelo dinheiro. É um estilo de vida que você consegue levar para sua família. E a gente está pegando o que a gente aprende aqui e levando para os nossos pequenos. A Maria Fernanda tem 4 anos. Aí... nós tínhamos um problema que toda noite ela ia para a nossa cama. E aí você acordava cansada, ela começa a chutar, era sagrado. Aí eu falei, Maria, vou fazer um desafio com você. Se você chegar até o final do mês, que foi agora em dezembro, sem dormindo todo dia na tua cama, não indo para a nossa cama, papai vai te dar uma Barbie. Aí ela é boa negociadora, falou, então vai me dar a Barbie e o gatinho da Barbie. Aí eu falei, beleza. Aí... do dia que a gente bateu o martelo, ela não foi para a nossa cama nenhuma vez. Teve uma vez que ela chegou lá, aí a Jerusa falou assim, você vai perder sua boneca? Ela falou, vou não, mamãe. Ela voltou chorando e dormiu. E todo dia que ela acorda, ela falou, papai, ó, dormi a noite todinha, a Barbie é minha. Você entendeu? Cara, é loucura Treinamento, cara. Você percebe a frequência que foi gerada na casa? Isso muda o ambiente. Você entende que as pessoas não têm ideia que a pressão, ela distorce o tempo. E aquela analogia da panela de pressão com a panela sem pressão e o feijão, ou seja, em eu estou falando de 8 horas, sem pressão. Com pressão eu estou falando de 40 minutos, 30 minutos. Eu estou falando de você pegar esse tempo que você perde aí, jogando ele fora. Jogando gás e fora. trazer ele para cá, para ser altamente produtivo. Quando você falou de 10 em 1. Isso é extraordinário. 10 em 1 não, né? Porque, na verdade, foram 6 meses. 6 meses. 6 meses. 10 É 10 em 6. ponto 5. 10 e meio 10 em 0,5. em 0,5. Loucura. Imagina só. E é exatamente a conta que eu faço. Eu tenho 42 anos. Tem 2 anos e 6 meses aproximadamente que a gente anda com o Pablo, né? 2 anos e 4 meses. Os meus 2 anos e 4 meses superam os meus 40 anos. Aí a pessoa, mas como? Isso é loucura. É loucura mesmo, porque aonde eu vivia, isso aqui não estava nem no projeto. Não era nem um sonho. Quando você começa a colocar pressão e começa a distorcer o tempo, você percebe como que eu não consegui enxergar isso antes. Como que eu não consegui acessar esse ambiente antes. É loucura, né? Que loucura. Imagina só, eu estava com uma reunião aqui agora, com um mentorado nosso, inclusive. Ele falou, como é que está o final de ano? Eu falei, nós estamos terminando aqui, a gente vai agora para Guarajuba, ficamos lá com a família, os mentorados, virada, voltamos, vamos para Orlando depois com o Pablo, voltamos, eu falei, depois a gente tem Israel, aí nós temos Dubai. Ele falou, cara, vocês não param? Eu falei, não tem como parar. É no movimento que você acessa essa frequência. É isso. É no movimento que você acessa essa tal da prosperidade, não é parado lá na tal da zona de conforto. E o quanto não é rico escutar esse negócio dos filhos. Nossa, Meu aí filho muda o Pedrinho, jogo, hein? cara, vamos falar dos filhos aqui um pouquinho, que eu acho que isso é excepcional. Vocês são, né, pai e mãe. Eu e o Erasmo somos pais meio de uma também, ele de geração 2 que tá filhos assim, né? e eu de outros 2 filhos Só que o meu tem 10 meses agora, eu sempre esqueço, porque quando conta mês enquanto não faz um ano, né? Então fica com esse negócio de 8 meses, 10 meses, eu fico confundindo esses trem.
10 meses, meu filho Miguel, 5 anos o Pedrinho, você tem um de 14, né, agora? Vai fazer 14 Vai fazer 14 agora e um de 19. E, cara, quando a gente olha, o 19 dele tá prosperando, tá já abrindo empresas de grande negócio no digital, tocando terror. Vocês conhecem o Matheus, absurdos os resultados que ele tem, uma pessoa de um coração... Cara, a maturidade que ele tem não é de 19 anos de idade, ele é mais maduro que muita gente de 30, 30 e poucos anos. E o Pedrinho, cara, ele fala demais comigo, assim, desse negócio. Quando a gente estava jogando tênis com a disputa do Prado, você viu? Aquele dia? Eu comecei perdendo ali do Rodrigo Prado no tênis ali, e ele, papai, tá tudo na sua cabeça tá forçando demais, relaxa a cabeça. 5 anos de idade, mano. Aí eu falei, na hora eu falei, peguei o código. Na hora eu falei, de jeito, falei, peguei o código. Puf, e comecei, ganhei o primeiro set lá do Prado, né? É loucura então, isso. assim... Quando você olha isso, você fala assim, cara, ele está pegando tudo, porque os nossos filhos, eles não copiam isso. Eu queria que vocês pegassem sempre a vida de vocês. Eles não estão copiando o que vocês estão falando para eles. Eles estão copiando o exemplo que vocês estão fazendo. Tá? E o meu filho, eu não chego para ele todos os dias e fico dando palestra de método de lá. Eu sou pai. Só que ele vem aqui, ele vê, ele olha na internet. A Camila sempre mostra para ele os vídeos, né? E ele vai olhando aquilo ali, ele vai pegando, e ele vê o jeito que eu sou com ele, o jeito que eu sou com a mãe, o jeito que eu sou com as pessoas, e automaticamente ele vai pegando aquilo ali e vai se desenvolvendo. E a mesma coisa, isso, filhos, eles precisam ser treinados. Nessa geração que nós já temos tanta influência ruim para as crianças, tem que levantar pessoas que vão treinar a próxima geração, a parte boa, né, da próxima geração. Porque o ruim tem muita gente treinando. E aí eu fico vendo assim, os nossos filhos, o João, o do Diego também, que é surreal quando você junta as crianças ali, você fala, não, que é isso, gente? Esse mundo de renantezinho aqui. Davizinho. Que o João Miguel, quando eu vou falar alguma coisa para ele agora, é assim, mãe, eu sou reinante. Só tem uma coisa que ele não está reinando, que eu falei para ele que eu vou colocar nesse podcast, que eu falei para ele que eu vou falar com o Erasmo, que ele tem medo de barata. Eu falei, eu vou falar para o Erasmo fazer o desbloqueio com você, porque você tá... Aí eu... Mas é interessante demais, assim, a energia dessas crianças. Sabe uma clareza que eu tive aqui agora, Pedro, com você falando sobre as crianças, que eles não fazem o que você fala. As crianças têm algo que nós temos que treinar, que é a arte da modelagem. As crianças modelam quem está do lado dele de forma automática. E de uma forma absurda. Só que nós perdemos essa habilidade ao longo da vida. Por quê? Nós vamos crescendo, vêm os bloqueios. E aí nós vamos fazendo o seguinte, usando máscaras e roupas. As crianças não, elas são transparentes. Ela olha você fazendo, ela achou legal, o que ela vai fazer? Ela replica de imediato. Ela tem a capacidade automática de modelar. Como é incrível essa capacidade. E os pais, o que ele faz? Como ele não tem os seus hábitos relacionados a hábitos de prosperidade, a fala dele não é coerente com o hábito. Ele fala, filho, faz isso. Mas ele faz diferente. Logo, o filho vai começando a criar as máscaras. Cara. Daí que vem a questão dos bloqueios. Sim. Agora, quando você pega um pai desbloqueado, um pai que está treinando o filho de forma intencional, que está acessando essa pressão enorme para acessar a prosperidade, o filho ele vai só absorvendo. E a modelagem é automática. Que absurdo esse negócio. Agora, para a gente chegar nos finalmente do nosso Reinante Talks aqui, me fala um pouquinho sobre o pessoal que conheceu vocês hoje, sobre a empresa de vocês. Né? A empresa, aí vocês podem falar um de uma das empresas, né, que você tem na parte digital, o outro da empresa física, que é outra empresa, só para eles conhecerem resumido aqui, e também deixar o seu Instagram, né, para o pessoal que está vendo isso aqui, para poder seguir vocês e já... antes de tudo, antes eles falarem, já clica aqui no curtir, já pega esse compartilha com seu amigo que precisa escutar essa live de hoje aqui da Reinante Talks. Também ativa o sininho aí e os rolês todos que pede aí no YouTube. Faz aí desse negócio aí que é importante aí para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e os próximos talks que a gente tiver aqui também, essa edição 2. Daqui a pouco a gente vai gravar a edição 3 e por aí a gente vai soltando para vocês, cada um com um. O próximo episódio, inclusive, vai ser com o Irving, já deixando um gancho aqui para vocês, que ele vai falar sobre consórcio e alavancagem financeira através de consórcio. Tá? Então, essa é uma parte muito interessante que vocês vão aprender no próximo Reinante Talks. Mas vamos lá, fala um pouco da empresa de vocês. Então, nós estamos com um movimento muito maravilhoso de mulheres, inclusive o movimento chama Mulheres Visionárias, começou aqui e o projeto é expandir para vários locais do Brasil. E nesse movimento, a gente trabalha tanto posicionamento digital, que é muito importante hoje em dia,
né? Você tem que estar na internet. Hoje não tem essa opção assim, eu não quero. Se você não está logo, você não existe. Então, a gente está trabalhando negócios de mulheres que precisam se posicionar no digital, que precisam parar de procrastinar. Então, nós estamos trazendo todo o nosso conhecimento aqui da mentoria, dos IPs, para levar essas mulheres a um nível mais alto nos negócios delas e também no posicionamento digital. Então, a gente está na internet com Jerusa Laurine, como escreve, com J. E esse movimento está começando. A gente está com uma turma de mentorados agora. Nós vamos fazer um novo evento em março, presencial. Já estamos agendando a data para o próximo evento. E é um movimento que tem muito, muito futuro aí para a gente expandir para essa mulherada reinante aí. Galera aí já, ó, vamos deixar aqui na legenda do pessoal os Instagrams dele, meu do Erasmo, tá na legenda da descrição do YouTube para a galera poder seguir. Fala aí. E a outra empresa nossa é a Metal Luz. Quando a gente veio para a plataforma, os reinantes, a nossa mente era pequena. Então, a empresa estava tranquila. A gente atende algumas empresas no Brasil. E aí a gente estava tranquilo. Só que quando a gente começou a acessar outras frequências, a gente viu que a gente ainda estava pequeno. Então, hoje a gente já está com um projeto de carregadores elétricos para carros, expandindo a energia solar e vindo mais coisas. Não vou falar ainda, mas tem muito projeto ainda que está no forno para 2026. Vai vir brabo. Olha só. E se você está assistindo aí, você corre um grande risco. O risco de ter uma vida extraordinária. É o que está acontecendo com o Fernando, com a Jerusa. A empresa era uma empresa de automação. Eles estavam lá em uma zona de conforto. Mas hoje nós estamos falando de eletroposto. Hoje eu estou falando de energia sustentável. Hoje nós estamos falando de outros negócios que eu já estou sabendo também por aí. E nós vamos conversar sobre isso depois. É esse risco que você corre de acessar um ecossistema de pessoas que querem chegar no mesmo lugar. E aonde nós queremos chegar? Prosperar. Eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Eu estou falando de crescer, romper, de você, de fato, ter uma vida livre. Livre de quê? De obrigação. Porque as pessoas confundem a liberdade. Não é poder fazer tudo. Mas não seja obrigado a nada. Você tem que viver a vida que está aí dentro, ó, queimando no seu coração. E, de fato, exportar isso para outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. É sobre isso. Muito bom estar com vocês. Última coisa para a gente encerrar, uma frase que você queira deixar de mensagem falando para a câmera ali, para as pessoas que estão assistindo. Uma mensagem indicada. Essa frase já foi falada aqui, mas eu vou deixar essa frase porque ela mexeu comigo de uma forma extraordinária, que é a intensidade distorce o tempo. E a gente tem vivido isso diariamente nas nossas vidas. Então, essa frase eu carrego ela no meu coração. E todas as vezes que eu estou nervosa com alguma coisa, eu escrevo ela novamente. A intensidade distorce o tempo. E é poderoso demais você entender o significado dela na sua vida. Quando você coloca intensidade, quando você coloca ação, o tempo, ele é como se ele expandisse de uma forma assim surreal. Então, essa é a mensagem que ficou para mim. Eu acredito que se vocês pegarem isso para a vida de vocês... E o desafio acelera o processo. O Fernando está com um desafio de 365 dias correndo também. Eu vi a loucura que vocês estão fazendo de novo. De novo não, né? Porque na verdade de novo que eu falo é que o Diego fez, né? O Diego está finalizando hoje, né? O Erasmo vai lá correr com ele mais tarde, lá para encerrar. Isso. Da hora. Vamos lá, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês também, vocês que estão aí assistindo. A velocidade que você anda sempre é referente ao carro mais lento. Como assim? Se você for daqui para, sei lá, Natal, lá no Rio Grande do Norte, lá, você vai andar sempre na velocidade do carro mais lento. Se você está andando com gente que é Fusca e você é uma Ferrari, você, para chegar junto com eles, você vai ter que tirar o pé do acelerador e andar na velocidade do Fusca. Por isso que você não chega onde você quer, com a velocidade que você quer. Você tem que mudar o seu ambiente, trocar as pessoas que vão viajar com você. Às vezes nem só para uma Ferrari, mas trocar para um jatinho que você pode acompanhar junto, entrar dentro dele e simplesmente decolar, em vez de demorar 2 dias para chegar. Você vai demorar algumas horas, 2 horas, no máximo 2 horas e meia para chegar lá. Então faz o seguinte, aproveita essa oportunidade de andar com pessoas que vão te levar sempre para o próximo nível. Eu não estou falando do Pedro e do Erasmo, eu estou falando ande com pessoas que vão sempre te levar para o próximo nível, independente de quem sejam elas. Mas troque logo de ambiente e ande sempre com Ferrari ou jatos, helicópteros para cima. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pessoas. Pessoas com a mentalidade de jato, mentalidade de helicóptero. Repito, não é financeiro, é mentalidade. É isso aí. E uma gotinha que sai de você pode ser um oceano na vida de outras pessoas. Por que tudo isso aqui existe? Porque teve uma decisão.
uma decisão de acessar um ecossistema em Alphaville com o tal de Pablo Marçal, tanto Erasmo quanto Pedro Reim, acessamos uma frequência e decidimos não romper esse fluxo. Decidimos transbordar na vida de outras pessoas. E aí veio uma pessoa, veio outra, veio outras, e de repente veio o Fernando, veio a Jerusa, e por meio do Fernando e da Jerusa, está vindo outras pessoas. E aí eu te pergunto, aquela gotinha que está aí guardada dentro de você, por que você não transforma ela em um grande oceano na vida de outras pessoas? Transborde, entenda. Aquilo que você carrega é precioso. Não existe uma digital igual. Não tem. O seu DNA é único. Você é muito raro, só que você ainda não entendeu a capacidade geradora de riqueza que você carrega. Raro entre os raros. Raro entre os raros. É isso Uau. aí. É isso aí. Estamos encerrando aqui mais um Reinante Talks, edição 02. E é isso aí. Tamo junto. Até depois do fim. Um abraço, até a próxima. Bora! Mais um.